Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial da bolsa Sabrina, pessoal. Um tutorial bem completo do jeito que vocês gostam e super econômico, tá? Já vou dar as medidas para vocês, que eu sei que vocês sempre perguntam. A base ficou aqui com 18 centímetros de comprimento por 13 centímetros e meio de largura e ficamos aqui com 15 centímetros de altura. Eu utilizei o fio Unique Classic da Meliá, pessoal, de 3 milímetros, e ainda sobrou fio, gente, sobrou aí um pouquinho mais de 100 gramas, então é um trabalho super econômico, levando em consideração que a gente fez toda a bolsa, fez o fundo em crochê, essa trama aqui é bem trabalhada e que gasta um pouquinho mais de fio, então ficou um trabalho bem econômico, tá? Já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui a parte interna, que eu ensinei a vocês a aplicarem o forrinho, gente. Olha pra vocês verem que lindo esse forro, super fácil de aplicar. Caso você tenha máquina, vai facilitar, mas se não, você vai conseguir fazer esse forro à mão, tá, pessoal? Então eu espero muito que vocês gostem desse tutorial de hoje, tá, pessoal? Eu já quero que você comente aqui embaixo um coraçãozinho e de onde você está falando, que eu quero muito saber, tá? E comenta o que você achou da bolsa Sabrina. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, que está aqui embaixo. Depois que você clica em se inscrever, você vai assinar o Clube Fio a Fio. Temos 2 níveis disponíveis por lá, tá? Você pode escolher o que melhor se encaixa. Lá eu posto aulas inéditas pra vocês que eu não posto aqui no canal, tanto versão destro quanto versão canhoto, tá certo? Mas caso você não possa, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo e comentando bastante aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos versão tanto destro quanto canhoto para vocês aqui no canal, tá certo? E lembrando que todos os materiais vocês vão encontrar na sacolinha aqui e todos eles vocês vão encontrar na Shopee, tá bom? Então bora para a aula! Então vamos para os materiais da nossa aula de hoje, pessoal. Para começar, já quero falar para vocês que todos os links estarão aqui nessa colinha, bem aqui no cantinho, tá? Para vocês, e vocês vão encontrar todos eles na Shopee, certo? Então vamos começar aqui pelo fio. Esse é o fio Unique Classic da Meliá, é um fio de 3 milímetros, tá? Já quero adiantar para vocês que caso você queira fazer com uma outra espessura de fio, dá certo, tá bom? Só que você só vai ter que se atentar ao número de pontos para dar certinho a trama, tá certo? Esse fio aqui, pessoal, é um fio 100% poliéster. A cor desse daqui é o outono, gente. Olha que linda essa cor, maravilhosa, um terracota muito bonito. Então, é um rolinho com 500 gramas e ele tem aproximadamente aí 310 metros. E a agulha indicada é da agulha número 3 até a agulha número 5. Aí, agora sim focou. Então, pessoal, o rendimento desse fio é muito, muito, muito bom. As cores são maravilhosas, cores muito vivas e muito gostoso de trabalhar, porque ele é um fio que dá uma estrutura bem legal para a peça, tá? Inclusive, eu já utilizei ele aqui no canal e vocês gostaram bastante, que foi na bolsa Elisa, que foi aquela de laço. Vou até deixar para vocês o link aqui no card, que eu gastei menos de um rolinho para fazer aquela bolsa, tá? Então, lembrando que eu vou deixar o link para vocês na sacolinha. Gente, que linda essa cor. Então, a gente vai utilizar um rolinho desse. E para esse fio, eu vou utilizar a agulha número 4, pessoal. Essa aqui, inclusive, eu comprei na Mega Artesanal. Tem vlog aqui no canal. Se você não conferiu, eu vou deixar o link na descrição e também no card para vocês verem, tá? Essa aqui é a agulha da Euroroma, número 4. E como vocês gostaram muito do fecho que eu utilizei na bolsa Vivienne, que já está disponível no Clube Fio a Fio, eu resolvi trazer esse fecho novamente para vocês. Ele é um fecho da Vovó Dourado, que já vem com essa alça aqui de mão. Super fácil de utilizar ele, tá? E ele é bem bonito, bem elegante. E um detalhe bem legal é que já vem um suportezinho aqui para alça, incluso no fecho. Olha para vocês verem. E esse fecho aqui, inclusive, eu comprei o kit que já vem com a alça lá na Asa Tecidos. Pessoal, deixa eu mostrar mais em detalhes a alça.
Uma corrente bem diferentona, ó, já vem aqui com a argola articulada na ponta. Também tem a opção sem a alça de corrente, mas vale muito a pena já comprar o kit completo, tá? Lembrando que temos o link aqui para vocês comprarem na Shopee. E também, caso você queira comprar os acessórios da Asa Tecidos no atacado, tem a Botelho e Cia. Vou deixar as informações aqui embaixo. E também o endereço para você que mora aí em São Paulo, que eles também têm um armarinho físico, tá? Vou utilizar também aqui alguns pezinhos bailarinas pra gente pôr na nossa base. Vou utilizar 4, tá? Esse daqui é opcional, mas fica bem bonito. Esse daqui eu comprei em loja física também, pessoal, mas eu achei um link na Shopee muito parecido com esse, eu vou deixar pra vocês também. Vou utilizar aqui a minha etiqueta. Essa aqui é a minha etiqueta de metal, que eu também comprei na Shopee, ó, já tem a minha logo. Essa aqui é retangular. No link da retangular tem 2 tamanhos. Essa daqui é 35 por 15 milímetros. Vou deixar pra vocês também a opção triangular e a redondinha também, ó. Já vem com a garrinha e a travinha pra gente colocar na bolsa. Vou utilizar também a minha tesoura Asa Retrô, que vocês conhecem bastante, super afiada, muito precisa. Então, é ótimo para arremate. Que eu também vou deixar o link para vocês. E agora vamos para a parte da estruturação, que eu acho bem interessante, pessoal. Vou utilizar tela plástica. Você compra o rolo aqui, gente, ó. O rolo vem um pedaço de 60 por 42 centímetros e dá pra usar várias e várias vezes. E se você for colocar a tela, você precisa fazer um forro também na sua bolsa. Eu vou utilizar esse tecido aqui que eu também comprei na Shopee. Ele é um linho misto, tá, gente? Geralmente eu uso tricoline, mas dessa vez eu quis mostrar pra vocês esse daqui. Ele é um pouquinho mais caro que o tricoline, tá? Se eu não me engano, acho que eu paguei R$22 no pedaço, vou deixar o link ali pra vocês. Só que eu achei que o caimento ficou ótimo, porque ele fica certinho assim na bolsa, tá? O acabamento fica muito bonito. Já tem tutorial aqui no canal do forro, mas eu vou ensinar o forro pra vocês mais uma vez pra gente trabalhar na nossa bolsa. Como vocês já sabem, eu ensino um forro super fácil, sem precisar de máquina, pessoal. E esse tecido que eu mostrei pra vocês, esse linho, ele é um pouquinho mais elástico e ele desfia um pouquinho mais. Então, caso você não tenha máquina e seja iniciante na parte de costura, eu recomendo vocês utilizarem o tricoline, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que ele é mais fácil de trabalhar, tá bom? Vou precisar de linha e agulha para costurar a tela e também costurar o forro, tá? E também costurar o fecho. E também vamos precisar de isqueiro para fazer os arremates, marcadores e fita métrica. Tá bom? Então, bora pra aula? Então, vamos lá, pessoal, iniciar o nosso trabalho. Para começar, vamos fazer a nossa base. E eu já preciso ter o meu fecho aqui pra gente trabalhar utilizando ele como base, tá, pessoal? Porque a gente tem que fazer um fundo que encaixe aqui perfeitamente, tá? Já testei aqui, gente, e vou ensinar vocês bem certinho. Vou fazer aqui a laçada inicial. E agora eu vou fazer aqui um total de 25 correntes, tá? Uma vai ser para subida, então eu vou ter 24 pontos aqui nas minhas carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui as minhas 25 correntinhas, pessoal. Deixa eu já medir aqui pra vocês, porque eu sei que vocês sempre perguntam quantos centímetros tem as correntinhas. Só que lembrando que ela sempre aumenta, tá? Então, eu tenho aqui mais ou menos 15 centímetros. Ó, então, não vou trabalhar do lado direito, vou trabalhar do lado avesso, tá? Pulo aqui esse primeiro nozinho, venho no próximo e faço um ponto baixo. Como a gente vai fazer estruturação com tela, eu vou fazer uma base super simples. E a única regrinha que a gente tem aqui, pessoal, é que a gente precisa de números pares de pontos para dar certinho depois a sequência do padrão de pontos, tá? Então, caso vocês precisem aumentar, eu já vou mostrar para vocês como vocês vão calcular para dar certo no final, que é super facinho. Então, vou fazer aqui uma carreira, fazendo ponto sobre ponto, pegando somente essa alcinha, ó. Então, a gente pega só essa alcinha e aqui nessa parte de fora vai ficando assim, porque depois a gente vai utilizar essas alcinhas na hora de fazer a carreira
de acabamento, tá? Fiz aqui minha carreira com 24 pontos, pessoal, ó. Então, a gente só não trabalhou aqui na laçada inicial. E eu já vou mostrar pra vocês aqui como que vai ficar no nosso fecho, tá? Aqui, pessoal, o fecho, a gente vai utilizar ele retinho aqui, tá? A gente não vai levar em consideração essa abertura. Lembrando também que conforme a gente for subir nas carreiras, vai soltando um pouquinho mais aqui essa base, ó. Então, aqui o que que eu preciso ter em mente? Eu preciso deixar um espacinho pra cá, porque vai ter uma carreira de acabamento, e um espacinho pra cá. Então, aqui já vai estar com um tamanho bem legal, porque como eu falei pra vocês, a gente vai subir aqui algumas carreiras e ela vai soltando um pouquinho mais essa base. Então, caso você tenha feito, tenha aumentado muito, diminui um pouquinho as correntes, dependendo de qual fio você está utilizando, né? E caso tenha ficado muito menor aqui, pessoal, você vai precisar aumentar as correntes, tá? E como eu falei pra vocês, tem um cálculo que a gente faz que facilita muito esse processo, que é fazer a soma dos lados, tá? Então, aqui no meu caso, eu já tenho os dois primeiros números, né? Porque, querendo ou não, a mesma quantidade de pontos que eu vou ter nessa parte de baixo, vamos utilizar o fecho aqui como base. A mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui, eu vou ter aqui em cima também. Então, o primeiro número que eu tenho aqui é 24 pontos. Então, na soma, como que a gente faz? A gente soma os números da carreira de baixo, a quantidade de carreiras, o número da parte de cima e a quantidade de carreiras novamente. Isso sem contar a carreira de acabamento, tá? A quantidade de pontos que a gente vai fazer aqui antes da carreira de acabamento, tá? Eu já fiz a minha base e eu fiz aqui 24 carreiras, perdão, 24 pontos e 19 carreiras, tá? Então, somando, ficou 24 mais 19, mais 24 e mais 19, totalizando 86 pontos, tá? E deu bem certinho depois na hora de fazer a carreira de acabamento. Então, se você for fazer uma quantidade maior ou menor de correntinhas, ou uma quantidade maior ou menor de carreiras, vocês vão fazer essa soma para ver quantos pontos que vai dar no final, porque a gente precisa de números pares de pontos para fazer a trama dar certo, tá? E essa base vocês podem adaptar para vários tamanhos que vocês precisarem aí. Então, vamos lá. Faço aqui uma corrente, viro o meu trabalho. Venho aqui nas duas alcinhas já da chegada, laço e faço um ponto baixo. No próximo, laço, mais um ponto baixo. E aqui a gente repete a mesma quantidade de pontos, ó. Depois que eu finalizar essa segunda carreira, eu vou medir pra vocês verem aqui de novo, tanto no feixe quanto centímetros que tá ficando, tá? Essas duas primeiras carreiras. E eu vou até o final fazendo um ponto pra cada pontinho de base. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho da minha carreira e eu já tenho aqui as minhas duas últimas alcinhas que eu preciso trabalhar nela, tá? A gente não pode esquecer de trabalhar nessas duas alcinhas aqui. Entro aqui dentro dessas duas alças. Oxe, não tá querendo focar. Aí, focou. Laço meu fio, trago aqui pra cima e faço o meu último ponto baixo, ó. E agora é pra vocês verem como ela soltou um pouquinho mais. Tá vendo? Ficou um pouquinho. Ficou um pouquinho mais comprida, tá? Então, ela sempre dá uma soltadinha. Vou tirar aqui o meu fecho agora. Agora, pessoal, deixa eu medir aqui pra vocês verem quantos centímetros ela tá ficando, por enquanto. Aqui temos aí, aqui, ó, 17 centímetros, tá? Lembra que as correntinhas tinham dado 15 centímetros e agora ela tá ficando com 17 centímetros. E agora a sequência se repete, pessoal. Uma corrente, vira o trabalho e eu faço carreiras de pontos baixos pegando nas alcinhas de cima. E como eu já mencionei com vocês, eu vou fazer um total de 19 carreirinhas aqui, tá? Depois que eu fizer essas carreiras, eu venho pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Já subi aqui minhas carreiras, pessoal, subi um total de 19 carreirinhas, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, e agora eu vou mostrar aqui no fecho como que ficou, ó. Lembrando que o fechinho aberto, eu vou posicionar aqui, pra vocês verem.
Assim vai ficar melhor pra vocês verem. Como eu falei, a gente tem que sempre deixar uma sobrinha aqui, ó. Uma sobrinha pra cá, uma sobrinha pra cá. Lembrando que a gente vai levar isso daqui reto, tá? A gente não vai considerar essa abertura. Então, a gente deixa o espacinho pra cá, um espacinho aqui em cima e os espacinhos nas laterais, tá? Então, já vai ficar com um tamanho ideal pra gente fazer o nosso acabamento, tá? Então, lembrando, se vocês estiverem utilizando um outro tipo de fio, uma outra espessura, vocês precisam dar uma olhadinha diretamente no fecho pra ficar o tamanho bem certinho. Mas lembrando também que se caso ficou um pouquinho maior, não tem problema, depois eu mostro pra vocês se for necessário fazer diminuições na parte de cima. Lembrando que é bem mais fácil diminuir no final do que tentar aumentar, porque não tem como aumentar, né? Então, qualquer coisa, deixa um pouquinho maior pra garantir. Então, vamos lá agora pra nossa carreira de acabamento. Lembrando que a carreira, a gente faz até a carreira de número 19, normal, e depois a carreira, a partir da 20, a gente já vem fazendo em toda a volta. Então, como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vou fazer uma corrente e já vou virar o meu trabalho. Aqui já começa o detalhe muito importante para nossa volta. Por quê? Aqui a gente estava fazendo a corrente para dar altura e aqui a gente já estava fazendo um pontinho, certo? Nesse caso agora, na volta, a gente não vai fazer esse ponto. Por quê? Quando eu for fazer o fechamento, eu vou trazer a alcinha aqui, tá? Então, o que que acontece quando a gente já tem um ponto baixo aqui, ó? Eu já tenho essa alcinha e na hora que eu for fazer o fechamento, eu vou acabar aumentando um ponto aqui, ó. Então, eu não vou fazer esse ponto baixo aqui. A correntinha já vai valer o meu ponto baixo. Então, eu fiz a minha corrente aqui e já venho no próximo espaço, ó. Pegando as duas alcinhas normalmente, laço e faço um ponto baixo. Lembrando que, como eu mencionei com vocês, a nossa carreira de acabamento é uma carreira que a gente vai fazer pegando um ponto para cada pontinho de base e fazendo um ponto para cada carreira. Então, se eu fizer esse ponto aqui a mais, eu vou estar aumentando um ponto nessa quina aqui, tá certo? Então, agora, eu vou até o finalzinho da minha carreira fazendo um ponto para cada pontinho de base, tá? Do mesmo jeito que a gente fez. Aqui nessa volta, a única mudança que eu fiz foi no início e depois vocês vão ver como vai dar bem certinho aqui o acabamento. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu finalzinho da carreira e contando com a minha corrente aqui do início, fiquei com um total de 24 pontos, do mesmo jeito das outras carreirinhas, tá? E agora eu tenho que descer aqui fazendo um ponto para cada carreira, que são 19, tá? Eu já vou mostrar pra vocês aqui. Outra coisa, lembrando mais uma vez, para você ter certeza que vai dar números pares de pontos, você tem que somar a quantidade de pontos da carreira, a quantidade de carreiras, a quantidade de pontos da carreira aqui na parte de baixo e a quantidade de carreiras aqui. Então, no meu caso, ficou 24 mais 19, mais 24, mais 19. E eu vou ficar com um total de 86 pontos aqui, tá? Então, se você fez uma outra quantidade de carreiras, só lembrem de fazer esse cálculo para ter certeza que você vai ter a quantidade exata de pontos para sua trama dar certo, tá? Então, vamos lá aqui para nossa lateral. Como eu falei, a gente vai fazer um ponto para cada pontinho de base, só que aqui a gente vai fazer uma mini curvinha, ó. Por quê? Aqui eu fiz o meu último pontinho, que é o último ponto da minha carreira, só que eu também tenho que fazer um ponto aqui para essa primeira carreirinha. Então, eu vou vir no mesmo lugar aqui, ó, tecnicamente, porque eu vou passar por trás desse ponto baixo aqui, ó. Passo aqui por trás desse ponto baixo e faço um ponto, ó. Então, aqui eu acabo fazendo 2 pontos no mesmo lugar, fazendo aqui uma curvinha. Então, fiz aqui na primeira carreira e agora a gente vai descendo fazendo um ponto por carreira. Cheguei aqui na próxima carreirinha, eu vou entrar, ó, principalmente nesse ponto que fica um pouquinho mais alongadinho, entrando no meio desse ponto. Ó, pegando aqui duas alcinhas. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Porque dessa forma aqui, ó, vai pegar na carreira e não vai abrir buraco. Cheguei no próximo pontinho, passo aqui por trás, laço um ponto baixo. Na próxima carreira, ó, pra vocês verem, se eu passar aqui por baixo, tá vendo que abre um buraquinho aqui? Então, por isso que a gente tem que pegar no meio do ponto.
Passo aqui no meio dessas duas alcinhas do ponto baixo. Laço e faço um ponto baixo. Então, eu vou descer fazendo desse mesmo jeito até chegar aqui nessa parte de baixo. Cheguei aqui na parte de baixo, pessoal, só vai faltar aqui a minha última carreirinha, tá? Aqui, caso você não consiga fazer nessas duas alcinhas aqui, que é a correntinha que a gente pulou pra dar altura, você pode fazer nessa alcinha aqui, ó. Então, você pode vir fazer nessa alcinha, mas se você conseguir passar por detrás dessa correntinha, vai ficar melhor ainda, porque o ponto vai ficar bem próximo, ó. Então, eu tenho que fazer o meu último pontinho aqui nessa última carreira pra dar bem certinho. Passo aqui, laço, faço um ponto baixo. Então, se eu contar aqui, eu tenho 19 pontos baixos. E agora, eu já vou virar pra cá. E aqui, como a gente deixou as correntinhas do lado avesso para trabalhar, ficou essas alcinhas aqui que ficam bem mais fácil para visualizar o ponto. E aqui, já na chegada, eu venho pegando as duas alcinhas, laço e faço um ponto baixo, ó. Então, vai ficar esses dois pontinhos bem próximos. E aqui eu venho fazendo um ponto para cada pontinho de base, até chegar ali na minha última alcinha. Cheguei aqui no meu último pontinho, ó, na minha última alcinha, eu entro aqui e faço um ponto baixo. E também tenho que ter os 24 pontos nessa parte de cá. E agora, a gente já vai subir nessa parte aqui de cima, que é o mesmo processo. Um ponto para cada carreira. Aqui fica um pouquinho diferente pra gente enxergar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que acontece aqui, pessoal? Eu consigo visualizar aqui as carreiras, só que aqui, desse lado de cá, eu consigo ver um ponto baixo quase pela metade, ó. Tem uma perninha aqui, uma alcinha, e aqui tem a correntinha que a gente levantou para dar altura. Um ponto baixo com alcinha e aqui a correntinha. Caso você tenha dúvida, você pode olhar aqui, ó. Essa carreira eu tenho que entrar aqui, essa carreira eu tenho que entrar bem pertinho do primeiro ponto de cada carreira. E também vocês podem virar o trabalho aqui, ó, e ver que tá do mesmo jeito que a gente fez do lado de cá, tá, ó. Então, ó, o ponto baixo aqui do lado direito, ponto baixo do lado avesso. Ponto baixo do lado direito, ponto baixo do avesso. Lembrando que esse ponto que tá do lado direito, ele fica um pouquinho mais soltinho do que esse. Então, vamos tentar entrar no meio aqui, ó, desse ponto, pra não formar buraco, pegando duas alcinhas. Então, vamos lá. Fiz aqui meu último ponto, e aqui eu já tenho que iniciar meu processo nessa carreirinha aqui, ó. Então, como esse ponto aqui eu sei que é o ponto baixo que tá soltinho, eu venho e pego duas alcinhas, ó. Então, ele vai ficar assim, ó, pegando bem no meio do ponto. Já venho segurando esse fiozinho, eu desmanchei aqui a laçada inicial pra facilitar, laço e faço um ponto baixo. Sempre aproximando bem essas alcinhas aqui na quina pra não ficar muito solto. Nesse próximo, eu sei que eu tenho que entrar aqui atrás da correntinha. Entro aqui, laço, mais um ponto baixo. Na próxima carreira, pego no meio do ponto, laço, mais um ponto baixo, ó. E vai ficando assim. E a gente vai subir até ali em cima, pra gente completar a nossa carreirinha ali no início. Eu vou mostrar pra vocês o fechamento. Já subi até aqui em cima, pessoal, fazendo um ponto pra cada carreirinha. E agora só faltou aqui a minha última carreira. Essa daqui é a carreira que a gente tá fazendo, eu tô falando dessa daqui, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, pegando duas alcinhas, pra gente completar o nosso último pontinho aqui, ó. E aqui a gente já vai finalizar fazendo o fechamento, ok? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou cortar o meu fio pra depois eu começar a fazer a minha carreira mais na lateral aqui, tá? Porque caso você faça o fechamento aqui direto, sempre o fechamento vai ficar aqui na quina, e isso acaba dificultando um pouquinho na hora de fechar, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o porquê que eu falei que a gente só ia fazer uma corrente, ó. Vou cortar aqui um pedacinho.
Vou puxar todo esse fio aqui pra fora primeiro. Deixa eu mostrar caso você não for cortar o fio. Como que você vai fazer o fechamento? Você vai soltar a sua laçada, vai vir aqui nessas duas alcinhas, ó, do primeiro ponto. Ó, o primeiro ponto baixo é esse daqui, aqui tá a corrente, ó, tá vendo? Então, eu entro aqui em cima, laço esse fio e trago aqui pra trás, ó. Então, como eu falei pra vocês, aqui tem o ponto desse primeiro ponto baixo. Fazendo o fechamento, a gente vai completar aqui o ponto, a alcinha da corrente. Então, aqui na quina vai ficar certinho duas alcinhas. Se tivesse um ponto a mais aqui, ia ficar 3 alcinhas na quina e não daria certo os 86 pontos que eu preciso aqui na minha lateral, tá? Perdão, por toda a volta. Então, por isso que eu não faço aquele pontinho. Então, você vai ajustar aqui, vai separar essas duas alcinhas e vai pegar, ó, bem aqui a alcinha da corrente, ó. Separou a alcinha e depois passa por baixo da corrente. Coloca a laçada na agulha, ajusta aqui bem, ficando assim, laço trazendo aqui pra frente e faz uma correntinha pra começar a nossa carreira, tá? Só que como eu falei pra vocês, sempre o fechamento vai ficar nessa quina, então por isso que eu cortei o meu fio. Então, agora como que eu vou fazer aqui, ó? Solto toda essa alcinha. Soltei a alcinha, venho aqui nessas duas alcinhas também de cima, agulha de trás pra frente, laço trazendo esse fiozinho aqui pra trás, ó, dou uma ajustadinha aqui, viro o meu trabalho, e antes de sair no meio dessas duas alcinhas aqui, eu vou pegar nesse nozinho aqui, do meu último ponto baixo que eu fiz, ó. Pego nesse nozinho, pra depois sair aqui no meio das alcinhas. Laço esse fio e trago aqui pra trás. Ó. Trazendo assim, ó, vai ficar com o fechamento bem bonito. E aqui eu contei e eu fiquei exatamente com os 86 pontos que eu precisava na minha carreira. Então, eu já vou medir aqui pra vocês verem com quantos centímetros ficou e colocarem na nossa base, ó. No nosso fecho, perdão. Ficou aqui com 19 centímetros de comprimento por 14 centímetros de largura, tá? E agora eu vou abrir aqui o meu fecho. E colocar aqui, ó. Ó, então ficou bem certinho, ó, até passou um pouquinho desse lado de cá. Aqui na largura ele ficou bem certinho. E aqui passou um pouquinho na parte de baixo, mas não tem problema, tá? Caso precise, a gente vai fazer as diminuições. Então, vamos começar agora o nosso processo de subida, tá? Porque eu vou fazer primeiro uma carreira de ponto baixo, pra ficar mais fácil, pra não ter dúvida na hora de costurar a tela, tá? Porque alguma de vocês podem ter essa dúvida. O que acontece? Quando a gente vai costurar a tela, eu já tenho que deixar o espaço pra fazer... Eu vou deixar o espaço pra fazer aqui a carreira de ponto baixo, tá? Então, pra não precisar ter que deixar e depois você ver que costurou demais, a gente já vai fazer a primeira carreira de ponto baixo pra depois costurar a tela. E depois colocar as bailarinas, tudo certinho, tá? Então, esse fiozinho aqui a gente vai arrematar, né? Já vou pegar aqui a minha outra pontinha e como falei pra vocês, eu vou iniciar aqui na lateral. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou deixar essa alcinha aqui de fora livre, vou pegar essa alcinha aqui de cima e aquele mesmo nozinho que eu utilizei pra fazer o fechamento, ó. Então, todos os pontos baixos eu vou pegar essas duas alcinhas pra ficar bem firme esse ponto. Laço, trazendo aqui pra cima, fazendo uma corrente. E agora a gente vai fazer um ponto pra cada pontinho de base, ó. Pegando aqui as duas alcinhas que mencionei com vocês. Já venho aqui puxando esse fiozinho pra arrematar. E eu venho fazendo um ponto pra cada pontinho de base, sempre pegando essas duas alcinhas.
Aqui, na parte da lateral, a mesma coisa, ó. Sempre pegando as duas alcinhas e sempre deixando essa alcinha aqui de fora. Então, vou dar toda a volta fazendo aqui os meus pontos e já venho pra gente começar o nosso processo de costura da tela. Já dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo um ponto pra cada pontinho de base. Ó, pegando só nessas duas alcinhas e ficando com esse detalhezinho aqui na frente. Agora, eu já peguei aqui a minha tela e cortei mais ou menos o tamanho que eu preciso. Porque aqui, gente, ó, eu vou virar essa primeira carreirinha aqui de ponto baixo pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. O que acontece aqui? Como a gente vai trabalhar ponto baixo centrado, eu não vou poder pegar nessa carreira de ponto baixo. Eu tenho que fazer a costura da tela nessa partinha aqui de baixo. Então, eu vou cortar a tela deixando um pequeno espacinho entre essa carreira, tá? Ó, então, eu tenho que cortar aqui. Vai ficar mais ou menos nesse limite. A primeira carreira de ponto baixo aqui em cima. E eu vou costurar a tela mais ou menos aqui assim, ó. Sem invadir essa parte pra não atrapalhar na hora que a gente for fazer a carreira de ponto baixo centrado. Então, deixando o espacinho aqui em todos os lados. Ó, caso você ache necessário, pode diminuir um pouquinho. Eu acho que eu vou diminuir mais uma carreirinha aqui dessa parte da tela, pra ficar mais tranquilo nessa parte aqui da largura. E outra coisa aqui também, ó. Tá vendo que aqui tá bem quadradinho? Eu vou cortar esses cantinhos pra não forçar os pontos. Então, eu corto aqui, ó. Na verdade, eu vou ter que cortar mais, né? Porque eu vou diminuir um lado ali. Então, eu corto assim pra encaixar melhor nas quinas, ó. Vai ficar melhor o encaixe. Eu vou diminuir mais uma carreirinha aqui pra ficar mais tranquilo pra fazer a costura e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai costurar. Ó, diminuir aqui uma carreirinha, ó, ficou mais tranquilo pra costurar, ó. Aqui, porque lembrando, eu não posso invadir essa carreira aqui de ponto baixo, tá? Então, aqui vai ficar mais tranquilo pra gente costurar. Vou pegar agora linha e agulha pra costura, que é uma costura bem tranquilinha. Então, vamos lá aqui, ó. Coloco aqui a tela, olha aqui o limite que eu falei pra vocês. Essa parte eu não posso costurar, já vou iniciar aqui nessa parte de cima, ó. Dou uma leve viradinha pra facilitar aqui, ó. Deixa eu começar por aqui, que eu acho que vai ficar melhor pra mostrar pra vocês. Ó. Então, vou iniciar aqui, ó. Eu pego aqui na parte de crochê e passo por dentro da tela. E aqui eu venho passando assim, ó, no crochê por dentro da tela. Só deixando bem firme a costura aqui, ó. No crochê por dentro da tela. Só respeitando o limite que a gente não pode costurar naquela carreira de ponto baixo, porque a gente vai trabalhar nela ainda, ó. Então, a gente vem deixando bem justinho, pra ficar bem preso. E a gente vai fazer essa costura por toda a volta aqui, ó. Bem de boa. E dessa forma, a gente vai prendendo aqui a tela, tá? Então, vou dar toda a volta fazendo essa costura aqui. E já venho mostrar pra vocês o arremate, que é com um nó de tecelão. Já dei toda a volta aqui, pessoal, costurando a tela, como falei pra vocês, não invadir aqui onde tem os pontos baixos, porque a gente vai fazer ponto baixo centrado nas próximas carreiras, então a gente precisa dessa partinha aqui livre. Mas, ó, já costurei tudo, e agora eu só vou fazer um nozinho de tecelão aqui, que é super tranquilo. Eu venho aqui, ó, com a minha agulha. Pega aqui um pedacinho do fio. Vou ficar com uma alcinha aqui, ó. Aí, eu vou passar 2 vezes por baixo.
e 2. Aí eu puxo. Fiz o primeiro. Venho embaixo desse mesmo que eu acabei de fazer e faço o mesmo processo. Fica com a alcinha. Passo 1 e 2. E puxo fazendo um nozinho. E agora a gente já pode cortar essa linha aqui. Então, aqui agora a gente já corta. E tá feita a estruturação. Agora, a gente já pode voltar aqui as carreirinhas pra cima. Como a minha tela tava enrolada, ela tá aqui um pouquinho tortinha. Mas depois que a gente for colocando os pontos, ela vai assentando. Como vocês viram, vem tudo bem enroladinho a tela. Então, agora a gente vai pôr as bailarinas, tá, pessoal? Lembrando que é opcional. Se você quiser colocar, pode colocar. Se não, não precisa. Ó, primeiro de tudo eu vou pegar aqui um tecido, né? O próprio que a gente vai fazer o forro, pra pôr embaixo, pra não riscar essas bailarinas, tá? Então, aqui no meu caso, como eu falei pra vocês, eu vou colocar 4 bailarinas. E a gente tem que se atentar a pôr na mesma distância, tá? Então, a gente calcula aqui, ó. Aqui a carreira de ida e volta, né? 1, 2, 3. Vamos ver se nessa terceira carreirinha, no ponto de número 3, de trás pra frente, ó. Ó. Eu acho que vai ficar uma distância boa, vamos ver. Então, deixa eu ver aqui do outro lado, pra gente ver se vai ficar uma distância legal. Do mesmo jeito que eu fiz, ó. Então, aqui a carreira de toda a volta, vou contar aqui 1, 2, 3, e o terceiro ponto. 1, 2, 3. Então, a gente vai abraçar esse pontinho aqui, ó, passar por cima dele. Ó. Ah, coloquei aqui na quarta carreira, não, é na terceira. Ó, gente, aqui, ó, eu vou seguir a mesma direção, tá? Como nossos pontos foram feitos em carreira de ponto pegando a alcinha de cima, os pontos vão movimentando um pouquinho. Então, eu deixo bem retinho, ó. Aqui tem a minha terceira carreira, tá vendo? Só que aqui, tá vendo que ela não passa da terceira carreira? Se eu for fazer do mesmo jeito, pegando o terceiro pontinho, ó, ele vai invadir a quarta carreira, ficando mais pra cima. Então, eu venho e coloco aqui entre a carreira de número 2 e número 3, pra não ultrapassar a terceira carreirinha aqui, tá? Ó. E lembrando que aqui é a paredinha. Então, a gente vai posicionar deixando bem retinho aqui esses pontos pra não ficar torto na hora que a gente finalizar a nossa bolsa. E do outro lado de lá, a mesma coisa, tá? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Então, a gente vai centralizar muito bem essas bailarinas, olha pra vocês verem. Na mesma distância, bem certinho aqui, ó. Tá? E também a mesma distância aqui da borda. Se eu for levar em consideração a contagem de pontos, aqui tá ficando com um dedo de distância e aqui tá ficando com mais. Então, eu pulo um pontinho pra cá. Então, a gente vai sempre levar em consideração a direção, não vamos contar os pontos. Ó. Assim, ó, dessa forma fica mais certinho. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Super simples. Vou mostrar um pra vocês, vocês vão fazer com os outros a mesma coisa. Essa bailarina que eu comprei veio com a chapinha, caso não venha, vocês podem fazer esse processo sem mesmo, porque a tela já vai segurar bem aqui, ó. Então, eu vou aproximar pra vocês verem. Aqui eu encaixo, ó. Encaixou a chapinha. Eu gosto de usar 2 alicates. Um eu seguro, aqui a chapinha, e o outro eu dobro pra fora.
sempre pra fora. Depois que ela dá uma travadinha, a gente termina aqui de apertar. Ficando assim. E daí vocês vão fazer o mesmo processo com os outros pezinhos. Daí vai ficando bem firme. Já apliquei aqui os 4 pezinhos, pessoal, ó, bem retinho. E agora vamos pra subida da bolsa, tá? Agora, a gente vai fazer um fechamento que a gente vai utilizar em todas as carreiras, só que eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado. Soltei aqui a alcinha, venho aqui nessas 2 primeiras alcinhas de cima, pego essa laçada e trago aqui pra trás. Vou vir aqui no meu primeiro pontinho, ponto baixo centrado. Ponto baixo centrado aqui, ó, sempre uma perninha pra cada lado, ó, e a agulha sempre no meio. Uma perninha pra cá, agulha no meio. Coloca a laçada na agulha, puxa aqui o fio do rolo pra dar uma leve ajustada. Laço e trago aqui pra frente, ó, girando pra vir só o fiozinho do rolo. Laço o fio e fecho aqui fazendo meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado. Como eu tinha falado pra vocês, a gente não costurou aonde tem a carreira de ponto baixo, porque a gente vai entrar dentro dela, ó. Ponto baixo centrado. E aqui fica livre pra gente conseguir trabalhar. Vou dar toda a volta e já venho aqui pra gente começar a nossa trama. Dei toda a volta de novo, fazendo a segunda carreira de ponto baixo centrado, e agora a gente vai começar a fazer a nossa trama. Solta a laçadinha, como falei pra vocês, o mesmo fechamento que a gente vai usar. Vem aqui com a agulha de trás pra frente, coloco aqui nas 2 alcinhas, vou laçar esse fio e trazer aqui pra trás. Venho no meu primeiro pontinho da carreira, ponto baixo centrado, coloco a alcinha de novo, ajusto aqui, laço o fio do rolo, girando, trazendo aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, laço e fecho fazendo o primeiro ponto, tá? Agora, a gente vai utilizar aqui alguns espacinhos pra gente pegar algumas alcinhas pra ficar aquele ponto bonito que parece um zigue-zague. Só que daí a gente vai fazer esse processo intercalando com ponto baixo centrado. Então, sempre a gente vai começar a carreira com ponto baixo centrado. Eu vou voltar no ponto atrás, ó, esse pontinho aqui. Venho aqui com minha agulha no ponto baixo centrado. Ó, passei no centro do ponto, laço esse fio, trago aqui pra frente. Esse pontinho a gente tá utilizando agora só pra puxar essa alcinha, depois a gente vai finalizar nele. Agora, eu vou vir aqui embaixo do ponto que eu trabalhei, ó. Então, eu fiz aqui, vou tirar aqui um pouquinho. Fiz aqui esse ponto, eu vou vir embaixo desse ponto, ó. Então, em vez de vir no ponto baixo centrado, eu venho embaixo dele. Venho aqui embaixo do ponto, laço o fio, trago aqui pra frente. Aqui eu fiquei com 3 alcinhas na agulha. Essa alça eu passo por dentro dessa, ficando assim. E agora eu venho no ponto da frente que eu preciso trabalhar, ó, no ponto baixo centrado. Entro aqui dentro, laço, novamente ficando com 3 alcinhas na agulha, essa alça eu passo por dentro dessa. E agora, fiquei com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho fazendo um ponto no espaço que eu preciso, ó. Então, vai ficar essas 2 alcinhas aqui. E como falei, depois a gente vai completar esse pontinho aqui. No próximo ponto, entro aqui dentro e faço um ponto baixo centrado. Vamos repetir o padrão. Vou vir aqui no ponto de trás, ó, da carreira anterior, venho aqui embaixo desse ponto, ó, no ponto anterior, aonde eu trabalhei, laço o fiozinho, trago aqui pra frente, ó. Reparem que eu tô vindo atrás dessa alcinha aqui que eu peguei. Vou vir aqui embaixo do ponto, ó. Nesse eu faço o ponto baixo centrado, aqui eu vou pegar embaixo do ponto. Então, embaixo desse pontinho, eu entro, laço trazendo aqui pra cima, essa alcinha passo por dentro dessa. Ficando assim. Por enquanto, temos 2 alcinhas na agulha. E agora, vou vir no ponto da frente que eu preciso trabalhar e finalizar essa sequência.
laço, trago aqui pra frente, essa alça eu passo por dentro dessa. Fiquei aqui com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho. No próximo ponto, um ponto baixo centrado. Então, sempre a gente finaliza com um ponto baixo centrado. Vamos ver se assim vai ficar melhor para vocês enxergarem aqui, ó. Fiz o ponto baixo centrado, tenho que voltar no ponto anterior, que é esse daqui. Ponto baixo centrado, ó, bem no centro do ponto. Laço esse fio, trago aqui pra frente. Nesse ponto, eu vou vir no pezinho dele, ó, não no ponto baixo centrado. Bem no pé aqui, ó. Entro com a minha agulha aqui nessa parte de baixo. Laço, trago aqui pra cima. 3 alcinhas na agulha, essa alça eu passo por dentro dessa. E agora, vamos pro espacinho que eu preciso finalizar esse ponto. Entro aqui nesse ponto, no ponto baixo centrado, laço, trago aqui pra frente, 3 alcinhas na agulha, essa alça eu passo por dentro dessa. Fiquei com 2 alcinhas na agulha, laço, tiro tudo junto, completando a sequência de ponto. E no próximo pontinho, um ponto baixo centrado. Mais uma vez, vamos lá. Fiz aqui o ponto baixo centrado, vamos voltar aqui atrás para puxar o sim. Então, venho aqui no ponto baixo centrado, laço trazendo essa alcinha aqui pra frente. Agora, não venho no ponto baixo centrado, sempre nesse aqui do meio, a gente pega no pezinho do ponto. Desço aqui embaixo, laço, trazendo aqui pra cima. 3 alcinhas na agulha, essa alça eu passo por dentro dessa. Fiquei com 2 alcinhas na agulha, venho no próximo pontinho, entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, essa alça passo por dentro dessa. Fico com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho, finalizando o ponto. Depois de finalizada a sequência, sempre um ponto baixo centrado no próximo espacinho. E a gente vai seguir esse processo, essa sequência, por toda a volta até chegar aqui. E eu mostro pra vocês como que a gente vai completar esse último pontinho. Dei toda a volta aqui fazendo o mesmo padrão de pontos que mostrei pra vocês, tá? E agora vamos pro nosso último grupinho aqui. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo centrado. Volto no pontinho anterior, ó. Nesse ponto baixo aqui. Laço meu fio, trago aqui pra frente. Agora, eu vou vir embaixo desse ponto. Laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, essa alça eu passo por dentro dessa. E agora, eu vou vir nesse primeiro ponto que a gente só puxou a alcinha, tá? Então, eu tenho que finalizar o meu ponto aqui, ó. Entro aqui dentro também, laço, 3 alcinhas na agulha, essa alça eu passo por dentro dessa. Fico com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho tudo junto, ó. Então, a sequência dá certinho dos nossos pontos. Lembrando que a gente sempre vai finalizar nesse pontinho aqui, que a gente só puxou a alcinha. Solta a laçada, agulha de trás pra frente nessa primeira alcinha do ponto baixo, laço esse fio e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou vir no primeiro ponto da carreira, entro aqui dentro, coloco a alcinha na agulha e ajusto aqui. Laço esse fio, trazendo aqui pra frente, girando, pra vir só essa alcinha. Laço e fecho aqui, ó. E vamos pra mesma sequência. A sequência vai ser aqui, ó. Vem pra trás, desce pra baixo e vem na frente. Então, eu volto aqui nesse último ponto que a gente fez, lembrando que esse ponto depois a gente vai finalizar nele. Laço o fio, venho aqui pra frente, agora eu vou vir no pé do ponto, ó. Não vou vir no ponto baixo centrado, eu vou vir bem aqui embaixo, ó, bem nessa parte de baixo aqui. Então, aqui a gente vem no centro e aqui a gente vai vir embaixo. Venho embaixo do ponto, laço, trago aqui pra cima. 3 alças na agulha, essa última eu passo por dentro dessa. E agora, vamos pra frente. Entro aqui no pontinho da frente, laço,
3 alcinhas, essa alça eu passo por dentro dessa, fiquei com 2 alcinhas, laço e fecho, ficando assim. Então, sempre um pontinho vai ficar em cima do outro. No próximo ponto, um ponto baixo centrado. Vamos lá novamente para minha sequência. Volto no ponto de trás, laço esse fio, trago aqui pra cima. Agora, eu vou vir embaixo desse ponto, ó. Não é no ponto baixo centrado, é embaixo dele, ó, bem no pezinho dele. Entro aqui, laço, trago aqui pra frente, essa alça eu passo por dentro dessa. E agora, venho no ponto da frente, laço, trago aqui pra frente, 3 alcinhas, essa eu passo por dentro dessa, fico com 2 alcinhas na agulha, e agora eu fecho tudo. No próximo pontinho, um ponto baixo centrado. De novo, volto no ponto anterior, laço o fio, trago aqui pra cima. Agora, eu venho embaixo desse ponto, ó, não é aqui no ponto baixo centrado, é embaixo dele. Coloco a agulha bem no pezinho, laço, trago aqui pra frente, essa alça eu passo por dentro dessa, e agora eu venho no ponto da frente. Laço o fio, trago aqui pra frente, essa alcinha passo por dentro dessa, e agora fecho tudo junto. Então, a gente continua mantendo aqui a mesma sequência que a gente já fez na carreira anterior, tá? Então, eu vou dar toda a volta aqui e já venho pra mostrar pra vocês mais uma vez a finalização. Dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo o mesmo padrão que eu já mostrei pra vocês. E agora, vamos pro nosso último grupinho. Faço aqui, depois de finalizar o grupinho, um ponto baixo centrado. Volto no ponto, volto pra trás. Depois, a gente desce aqui embaixo desse ponto. Essa alça a gente passa por dentro dessa. Depois, a gente vem no primeiro pontinho que a gente iniciou, tá? A gente não finalizou aqui ainda, a gente só puxou a alcinha. Vem nesse ponto aqui da frente, passo essa alça por dentro dessa, 2 alcinhas na agulha, laço e fecho tudo junto. Agora sim, carreirinha finalizada. Vamos mais uma vez pro nosso fechamento. Solta a laçada, agulha de trás pra frente aqui nessa primeira alcinha de cima, pesco essa alcinha e trago aqui pra trás. Venho no primeiro ponto da carreira, ponto baixo centrado, lembrando, ó, uma perninha para cada lado, coloco a alcinha na agulha e ajusto. Laço trazendo esse fiozinho aqui pra cima, girando, e agora eu fecho. E seguimos com o mesmo padrão, a mesma regrinha. Volta pra trás, desce aqui embora, volta pra trás, desce aqui embaixo e vem no pontinho da frente, tá? Então, é trás, baixo e frente. A gente volta pra trás. Depois, eu venho aqui embaixo desse ponto. Essa alça eu passo por dentro dessa. E depois, vemos no pontinho da frente. Essa alcinha passa por dentro dessa. 2 alcinhas na agulha e agora fecha tudo junto. No próximo ponto, um ponto baixo centrado aqui. Volta pra trás, laço o fio, desce aqui embaixo. Essa alça a gente passa por dentro dessa e agora a gente vem pra frente. Essa alça por dentro dessa, fica com 2 alcinhas na agulha e fecha tudo junto. E a gente repete essa mesma sequência, tá? Sempre o mesmo fechamento, lembrando que esse pontinho aqui a gente vai trabalhar nele ainda, porque a gente só puxou a alcinha, e depois da sequência a gente sempre faz um ponto baixo centrado. Não esqueçam do ponto baixo centrado logo após aqui essa sequência de pontos, tá certo? Vou subir aqui algumas carreirinhas, quando eu finalizar eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreirinhas, tá? Vou subir mais algumas de ponto baixo, tá bom? Pra dar o acabamento, mas já quero mostrar pra vocês aqui. Eu subi 1, 2, 3, só contando essa carreira do ponto detalhado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá bom? Já aproveitei pra pôr minha etiqueta aqui na parte que eu mais gostei, né, na parte da frente. E agora eu vou medir pra vocês quantos centímetros ela tá ficando de altura por enquanto, tá? Como eu falei, a gente vai fazer mais algumas carreiras de ponto baixo, ó. Então, aqui ela tá com 13 centímetros por enquanto, tá? Eu vou fazer mais algumas carreiras aqui de ponto baixo centrado, do mesmo jeito que a gente fez essas duas primeiras carreirinhas aqui, ó. Então, vamos lá. Solto a minha laçada, o mesmo fechamento, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. Vou entrar no primeiro pontinho, no ponto baixo centrado, coloco a laçada na agulha, ajusto, laço trazendo esse fio aqui pra frente, laço e fecho. E agora eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base, tá? Aqui eu tenho o ponto baixo centrado e aqui eu tenho o pontinho que a gente fecha com o detalhe do ponto aqui zigue-zague, ó. Ponto baixo centrado e aqui no ponto baixo zigue-zague. Isso daqui, pessoal, vai me ajudar, nesse ponto baixo centrado, vai me ajudar a dar uma fechadinha nessa parte de cima, ó, porque vocês podem notar aqui que o meu abriu um pouquinho, ó, tá vendo? Então, esse ponto já vai fazer um pré-fechamento pra gente ver se vai dar certinho o nosso fecho, tá? Então, eu vou fazer aqui do mesmo jeito, a mesma repetição que eu falei pra vocês. Eu vou fazer, acho que umas 3 ou 4 carreirinhas desse ponto baixo centrado. E eu já venho... Na verdade, eu vou fazer 2 carreiras primeiro. Se eu ver que precisa fazer diminuições, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Só que a gente precisa testar o nosso fecho primeiro, tá? Então, eu vou fazer aqui, eu já venho mostrar pra vocês. Pessoal, subi aqui 2 carreirinhas de ponto baixo centrado, como eu falei pra vocês, tá? E agora a gente vai ver se vai dar certinho o encaixe aqui no nosso fecho. Antes da gente prosseguir, tá bom? Porque o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou colocar o forro pra depois colocar o fecho, tá? Então, se eu precisar fazer a diminuição, eu tenho que fazer exatamente nesse momento, tá? Não depois, porque depois que vai tiver o forro, eu vou ter que desmanchar o forro pra fazer essa diminuição e não vai ficar legal, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, pessoal, ó? Ficou assim, ó, dá pra ver que ele deu uma leve fechadinha já, né? Que isso vai me ajudar bastante. Aqui eu vou fazer um pré-vinco, tá, pessoal, ó? Como tem a tela lá embaixo, vai facilitar esse processo. Então, a gente sobe aqui o vinco. Por enquanto, é só uma base, tá, pessoal? Só pra gente ver se vai dar... É só pra gente ver se vai dar certo o fecho. Agora, eu vou pegar o meu fecho aqui. Vou abrir ele e colocar aqui na minha bolsa, ó. O que acontece aqui com esse fecho, pessoal? Ele tem essas aberturas, né? Então, não pode ficar tão certinho, porque eu, além de colocar, eu vou ter que empurrar as bordas aqui por essa aberturinha. Então, ela não pode ficar muito certinha. Por isso que eu falei pra vocês que é mais fácil deixar um pouquinho maior essa parte da base do que diminuir ela e depois dar trabalho pra ter que aumentar na parte de cima, tá? Então, ó, olhando aqui, eu tô achando que eu vou ter que fazer algumas diminuições, nem que sejam somente 2, tá? Em cada cantinho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos testar tudo certinho. Eu vou posicionar o fecho aqui dentro, ó. Eu vou encaixar ele aqui assim, gente. Só colocar aqui dentro por enquanto, tá? Vou colocar aqui toda a abertura da minha bolsa por dentro. Só pra gente ter essa noção aqui, essa primeira noção. Mas, ó, só de olhar aqui eu já tô vendo que eu vou precisar fazer essas diminuições. Porque, ó, tá vendo? O tanto aqui que abriu. Fora também, gente, que não tá fechada aqui a nossa carreira, né? Então, mas, ó. Eu consigo ver que eu vou precisar fazer algumas diminuições, ó. Tá vendo que ficou uma leve aberturinha aqui, ó. Então, essa parte, se eu for encaixar o meu fecho sem fazer as diminuições, não vai ficar muito legal, tá? Então, eu vou fazer somente 2. Uma em cada cantinho aqui, só pra dar uma pré-fechada. A gente não vai colocar o fecho ainda, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer a costura primeiro, ó. Então, eu já consigo ver que tá um pouquinho maior, ó, bem pouquinha coisa. Então, eu vou fazer somente
duas diminuições, ó. Então, aqui tá um pouquinho abertinho, aqui também. Então, eu vou fazer somente duas, tá? Então, nessa próxima carreira, eu já vou fazer essas duas diminuições. E depois eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado, só pra gente não deixar tão aparente a diminuição, tá? Então, vamos lá. Solto a minha laçada aqui normalmente, vem aqui com a agulha de trás pra frente, coloco a laçada na agulha e ajusto. Caso você veja que a sua precisa de mais diminuições, você pode aumentar, tá? Colocando, talvez, aqui duas diminuições em cada cantinho, ou se caso precisar diminuir muito, você pode colocar uma em cada canto, para não ficar tão aparente, tá? Então, você pode fazer essa jogada. Em vez de fazer duas em cada canto aqui, você pode fazer uma em cada cantinho, ou, não, vou precisar fazer mais diminuições ainda. Então, daí você pode fazer duas aqui, uma em cada lado, tá? Até você encaixar o fecho, ver que tá bem certinho, tá certo? Então, vamos lá. Ponto baixo centrado aqui, ó. Laço meu fio, trago aqui pra frente e faço aqui o meu primeiro ponto. A segunda diminuição, pessoal, eu vou fazer bem aqui, ó, um pouquinho antes, nesses dois pontos antes do fechamento. Então, a minha segunda diminuição eu vou fazer aqui. Então, por enquanto, eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base até chegar lá na outra lateral que eu vou fazer a diminuição aqui. Então, pessoal, já fiz aqui o caminho com os pontos baixos centrados e vou fazer aqui a minha primeira diminuição, lembrando que eu vou fazer somente duas, tá? Então, aqui vamos fazer diminuições de 2 pontos. Entro no ponto baixo centrado, que está à minha frente, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, e eu venho no próximo ponto, laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, agora eu laço e tiro tudo junto, ó. Então, aqui eu diminuí um pontinho, aonde era 2, ficou só 1. E agora, eu sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base, até eu chegar ali nos meus 2 últimos pontinhos que falei para vocês, pra gente fazer a nossa segunda diminuição. Então, pessoal, já caminhei até o finalzinho e vamos fazer agora a nossa última diminuição aqui, tá? Vou entrar aqui, laço, trago aqui pra cima, não finalizo. Venho no próximo, laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, agora eu laço e tiro tudo junto, fazendo aqui uma diminuição, tá? Então, fiz duas diminuições, diminuímos 2 pontos em toda a volta. Solto a minha laçada, venho aqui nessa primeira alcinha, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás, ó. Trouxe aqui pra trás, vou entrar no ponto baixo centrado. Coloco a laçadinha na agulha aqui novamente. Trago aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto da próxima carreirinha e última. Não quero mais fazer carreiras de pontos baixos, pra mim já tá legal aqui. Então, você pode já dar uma olhadinha aqui no encaixe do fecho. Se você achar interessante, pode fazer, tá? Não precisa fazer mais carreiras de pontos baixos. Até eu vou dar uma olhadinha aqui. Vamos lá de novo pra ver se vai ficar legal. Faz o vinco. Acompanha na base. Abre o fecho. E vamos posicionar aqui em cima. Pra ver se vai ficar legal. Então, a gente dá uma empurradinha aqui. E vem encaixando, ó. Lembrando aqui que ele ainda vai entrar um pouquinho pra dentro, ó. Então, pra mim, já ficou o ideal, tá vendo? Ficou bem certinho, tá? Então, praticamente uma carreira aqui desses pontos baixos, a gente vai empurrar pra entrar aqui nessa parte de dentro, ó. Então, a gente vai empurrar aqui nessa abertura, tá? Então, por isso que não pode ficar muito certinho.
Mas eu também acho que eu não vou subir mais uma carreira não, gente. Caso vocês queiram deixar um pouquinho mais alto, pode subir, mas eu acho que eu vou manter desse jeito mesmo, somente com 3 carreirinhas. Agora a gente vai fazer o arremate, tá? E eu já vou ver com quantos centímetros ficamos aqui. De altura. E também já vamos tirar as medidas pro forro. Ó, então aqui de altura ficamos com 15 centímetros, tá? Com um tamanho bem legal. Então, vamos lá. Fazer o fechamento. Vou cortar aqui um pedacinho desse fio. Puxo tudo aqui pra fora. Aqui nessas duas alcinhas de cima eu venho, puxo essa pontinha, ajusto bem, viro aqui pra trás. E eu vou fazer o fechamento. Tenho que passar aqui no meio dessas duas alcinhas, mas antes eu passo no meio desses dois nozinhos, pra depois sair no meio dessas duas alcinhas. Laço e trago aqui pra trás. Ficando assim o fechamento, tá? Outra dica bem legal aqui é vocês trazerem essa ponta mais aqui pra baixo, pra gente conseguir fazer o arremate mais aqui nessa parte de baixo. E quando a gente for aplicar o forro, não vai ficar aparecendo, tá? Esse arremate aqui. Então, eu vou trazer essa ponta mais ou menos até aqui, assim, ó. Porque acho que a gente vai colocar o nosso forro nessa segunda carreirinha aqui, ó, tá vendo? Então, a gente vai colocar mais ou menos aqui. Vou fazer o arremate e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai medir pra gente colocar o nosso forro. Ah, antes deixa eu mostrar pra vocês que sobrou fio, tá? Não gastei um rolo inteiro, ó. Eu já vou pesar pra vocês, pra gente ver quanto de fio que sobrou. Vou pesar aqui pra vocês, minha balancinha velha de guerra. Ó. Ainda sobrou 100 gramas, pessoal. Então, eu utilizei somente 400 gramas pra... 400 gramas, eu acho que é o correto, que já me corrigiram aqui nos comentários. De fio pra fazer essa bolsa toda, pessoal. Desde o fundo até a subida da bolsa. Então, vamos lá, pessoal. Pra fazer o nosso forro, pra começar, a gente vai precisar de 2 medidas, tá? A gente vai medir a nossa bolsa dessa parte de cima, desce a parede, passa pela base e depois sobe aqui pra cima novamente. E daí a gente vai colocar alguns centímetros a mais pra gente ter uma margem aí de erro, tá? Principalmente na hora da costura. Então, com a fita métrica mesmo, essa parte eu sempre faço com a fita métrica. Eu vou fazer esse percurso que falei pra vocês, ó. Então, bem aqui na beiradinha da minha bolsa, eu seguro aqui a fita, vou descer aqui até a base, depois a gente traz aqui para outra extremidade e sobe aqui para cima. Então, aqui eu vou ter 42 centímetros. Só que eu gosto sempre de colocar 1,5 centímetro para cada extremidade. Então, 1,5 centímetro para cá e 1,5 centímetro para cá. Então, a gente aumenta 3 centímetros desses 42, ficando com 45 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um post-it e uma caneta e vou marcar pra mim não esquecer. Então, a primeira medida são 45 centímetros. Por que que eu falei pra vocês que a gente precisa aplicar o forro antes, perdão? Porque agora a outra medida que eu preciso é da parte da abertura da minha bolsa. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou dobrar aqui essa parte, ó, de cima. E se eu já tivesse com o meu fecho, eu não conseguiria fazer essa dobra, né? E aqui eu gosto de medir com uma régua, porque geralmente com a fita fica um pouquinho mais difícil. Então, ó, eu dobrei aqui. E aqui eu estou ficando com um pouquinho mais do que 30 centímetros, ó. Ó. Acho que eu tô ficando mais ou menos aqui com 31 centímetros. É, 31 centímetros na parte
de cima. Então, levando em consideração a regrinha que eu falei que a gente adiciona mais 3, a gente vai ficar com 34 centímetros. E agora, com a minha régua, eu vou pegar o meu tecido e vou fazer um retângulo. Vamos fazer aqui o corte desse tecido. Medindo aí 45 por 34, tá? Então, vou cortar aqui e já venho mostrar pra vocês. Já cortei aqui, pessoal, a minha tira, como eu falei pra vocês, um retângulo de 45 por 34, tá? Já quero mostrar aqui pra vocês que eu até dei um recadinho pra vocês no início, que esse tecido ele é um pouquinho mais elástico. Então, caso você seja iniciante e vá fazer a costura toda na mão, eu recomendo vocês comprarem o tricoline, porque ele é mais fácil de trabalhar, tá certo? Então, eu dobrei aqui ao meio, tá? Lembrando que a medida de 45, a medida maior é da altura, então a gente dobra aqui no meio. Deixei aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Tá vendo aqui que essa parte, eu até deixei de propósito, tá um pouquinho fora. A gente sempre vai acertar as laterais, que é o essencial, e aqui essa parte de cima a gente pode deixar irregular, porque depois a gente vai dobrar pra fazer a costura, tá bom? Então, sempre priorizem deixar a parte reta desse lado de cá, tá certo? Então, agora o que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu preciso fazer uma marcação pra ver se vai encaixar certinho ali na minha bolsa, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar o meu tecido, como eu acabei de mostrar pra vocês, ó, tá dobradinho aqui. Vou dobrar aqui, tá? Lembrando que a parte do direito fica pra dentro. Dobrei aqui. Vou colocar aqui alguns alfinetes no nosso forro, tá? Só pra travar aqui. E agora eu vou fazer, com a ajuda da minha régua, uma marcação de 1 centímetro, tá, pessoal? Ó, então eu deixo bem retinho aqui as beiradinhas. E eu vou fazer essa marcação de 1 centímetro, vou fazer aqui uma linha de 1 centímetro e vou colocar os alfinetes nessa linha, tá? Por que que você vai fazer isso, Ná? Porque isso vai me ajudar a ver se vai ficar um tamanho bacana do forro dentro da bolsa, tá? Então, a gente faz essa prévia, porque dessa forma eu já consigo ver se vai ficar boa essa costura com 1 centímetro antes de costurar. Caso você faça toda a costura e veja que não vai ficar bom, você vai ter que desmanchar a costura. Dessa forma, a gente já consegue adiantar esse processo para ter certeza. E fora que essa linha vai te ajudar a costurar bem retinho o seu forro, caso você vá fazer esse forro na mão, tá, pessoal? Lembrando que eu tenho a máquina, vou ensinar para vocês a costura, mas depois eu vou finalizar fazendo na máquina, ó. Então, agora eu vou colocar aqui os alfinetes nessa linha, só pra gente fechar aqui como se fosse a costura. E como mencionei com vocês, eu vou fazer esse processo também do outro lado, tá? Então, pessoal, já fiz aqui a marcaçãozinha de 1 centímetro, tá? Tirei os alfinetes aqui da parte do meio e agora a gente vai testar na nossa bolsa, ok? Deixa eu subir aqui pra vocês conseguirem enxergar bem. Então, eu vou abrir aqui o forro, ó, e vou colocar dentro da bolsa. E já vou ver aqui como que vai ficar essa parte de cima, ó. Então, a gente encaixa aqui muito bem, ó. Só pra gente ter uma noção aqui, mais ou menos, de como vai ficar. Eu vou dar uma leve dobradinha aqui só pra gente ver se, no meu caso, vai ficar bom aqui, tá? Ó. Lembrando também que eu não posso deixar muito certinho, pessoal, porque o que acontece? Já aconteceu isso comigo. O que acontece aqui, pessoal? O nosso fio, ele estica, tá? E também,
O tecido, ele até dá uma leve esticada. Só que o que acontece quando a cliente coloca muita coisa dentro da bolsa, o tecido começa a desfiar e arrebenta a costura. Então, por isso que eu sempre gosto de deixar um pouquinho maior, não tão exato dentro da bolsa, tá? Principalmente por conta disso. E também quando a gente vai costurando, às vezes a gente dá uma leve soltada na hora da costura, ó. Então, olha pra vocês verem. Ficou bem legal, tá? Essa parte aqui de baixo depois a gente acerta, né? A hora que a gente for costurar, aqui é só uma prévia, como eu falei pra vocês. Então, no meu caso, vai ficar legal a costura com 1 centímetro. Caso você veja que ficou sobrando muito tecido, você pode aumentar essa costura para 1,5 centímetro, mais ou menos. Ou se você viu que ficou muito justinho na sua bolsa, ou até pequeno, diminui para meio centímetro aqui essa parte da costura, tá certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão costurar esse forro na mão. Então vamos lá, pessoal, para o nosso forrinho, tá? Aqui é super fácil, gente, essa costura não é difícil, tá certo? E como eu mencionei com vocês, a vantagem é que essa linha que a gente fez, ela vai nos guiar para fazer uma costura bem retinha, tá? Então, ó, eu vou sempre começar aqui nessa parte de cima, porque querendo ou não, a gente vai dobrar, então não precisa fazer a costura até aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui na parte de baixo, bem retinho com a linha, e trago aqui pra cima. E aqui agora, pessoal, a sequência é sempre uma só. Vou até tirar aqui esse alfinete, porque agora eu já travei o tecido. Sempre vai ser uma sequência só, vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. A gente sempre volta pra trás, ó, na linha, bem rente aonde saiu aqui, ó. Volto pra trás um pouquinho, não muito. Volto pra trás e venho pra frente de onde já tá saindo essa linha. Só que não muito junto, ó. Porque eu sempre preciso deixar um espacinho na frente dessa linha, ó. E puxo aqui esse fio. Ficando assim. Então, vocês eram me ter pegado uma linha de uma outra cor pra ficar mais fácil pra vocês verem, né? Ó, o pontinho tá bem aqui e a linha tá saindo aqui. Então, agora eu tenho que voltar pra trás, bem próximo de onde tá esse pontinho. Ó, venho aqui pra trás e depois venho pra frente. E puxo. Mais um pontinho aqui. Venho pra trás. E depois venho pra frente, utilizando a linha que a gente deixou aqui como base, tá? Só tomando cuidado pra não formar nó aqui, tá, gente, na linha. Aí. A gente tem que começar tudo de novo. Venho pra trás. E pra frente. Pra trás. E pra frente. E a gente vai fazer esse processo, pessoal, até a gente fazer toda essa costura aqui. E lembrando que a gente vai utilizar a linha como base, tá? Porque vai facilitar aqui pra essa costura ficar bem retinha e o acabamento ficar bem bonito. Essa parte aqui, pessoal, que eu tô costurando, que tá desse lado de cá, vai ficar pra dentro da bolsa, né? Vai ficar no avesso. E a parte de dentro vai ficando assim, ó. Então, a gente vai fazendo a costura e vai ficando bem fechadinho, tá? E na hora de finalizar aqui, a gente faz o mesmo nó de tecelão que a gente utilizou ali na tela, tá? Do mesmo jeitinho. Eu posso voltar aqui um pouquinho, voltar aqui atrás e fazer o nozinho aqui, ó, essa parte de baixo. Passa aqui por baixo.
Vamos ficar aqui com uma alça. Com calcinha, passo uma e passo duas aqui por baixo. E faz o nozinho. Vem aqui embaixo do mesmo lugar e faz o mesmo processo. Passa uma e duas. Tô fazendo esse arremate aqui em cima, pessoal, porque como eu falei, eu tenho a máquina de costura. Inclusive, vocês sempre perguntam se vale a pena, e vale a pena sim, pessoal, adquirir uma máquina. A minha máquina, ela saiu fora de linha, porque eu já tenho ela há uns bons anos aqui, pessoal, acho que eu comprei em 2020. Então, ela não tem mais, ela não é mais fabricada. Só que eu achei uma versão bem em conta, que tem as mesmas funções na Shopee, tá? E se eu não me engano, acho que tá R$180 a máquina. Tem vários pontos, tem a função reverse que a gente utiliza no início e no final. Em vez de a gente fazer nó de tecelão, a gente faz o reverso pra arrematar. Então, vale muito a pena. Vou deixar pra vocês aqui na sacolinha também, caso você tenha interesse. Vou costurar aqui na máquina e já venho mostrar pra vocês. Já costurei aqui o meu forro, pessoal, na máquina, ó. Pra vocês verem, tá? E agora a gente vai encaixar esse forro dentro da bolsa pra gente começar aqui a nossa costura, tá certo? Uma regrinha aqui que eu gosto sempre de usar, gente, é sempre deixar essa linha, ó, que é essa linha de divisa aqui do forro, sempre no meio da minha base, ó. Então, eu deixo bem retinho. O meu tá dando mais ou menos aqui onde eu fiz a diminuição. Então, eu sempre vou deixar esse forro mais ou menos nessa linha aqui, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui dentro da minha bolsa. E agora, com a ajuda dos meus alfinetes, a gente vai começar a alfinetar aqui, tá? Ó, pessoal, eu vou dar uma pré-dobradinha aqui, ó, nessa parte do meu forro aqui, só pra gente ver a altura se vai ficar legal. Caso eu ache necessário, eu vou dobrar mais um pouquinho, ó. Lembrando que a gente vai deixar esse forrinho aqui, gente, mais ou menos aqui na segunda carreira abaixo, ó, tá vendo? Então, essa carreira a gente vai deixar pra encaixar no forro. No forro não, gente, perdão, no fecho. E aqui eu vou dar uma olhadinha na altura. Eu tô achando que eu vou ter que dobrar um pouquinho mais, tá? Dobrei aqui um pouquinho mais. E como eu falei pra vocês, vou tentar deixar o mais no meio possível aqui, ó. Então, mais ou menos aqui assim. Eu vou colocar um alfinete aqui pra ver se vai ficar bem ao meio. Outra coisa, pessoal, é que eu tenho que deixar bem no meio aqui essa parte, porque isso também vai influenciar na hora da gente aplicar o nosso fecho, tá? Porque eu gosto de deixar essa linha bem centralizada com o parafusinho que a gente tem aqui no fecho, tá? Pra ficar com um acabamento bem bonito, ó. Então, quando a gente for colocar o fecho, esse fecho ficar assim, ó. Bem paralelo com a divisinha aqui, ó, tá vendo? Então, por isso que eu gosto sempre de deixar bem certinho. Aqui agora, eu acho que já ficou com uma altura legal, tá? Ó, dou uma olhadinha pra ver a altura. Isso, agora sim. Acho que tá um tamanho bem bacana. E aonde eu dobrei, eu venho alfinetando. Então, primeiro eu começo aqui pelas duas divisas. E depois a gente vem alfinetando o restante da bolsa, tá? E a costura é super fácil de fazer, gente. E uma costura que fica muito bonita, fica com um acabamento bem invisível, que inclusive eu aprendi com
uma aluna, pessoal, que ficou incrível, tá? Como eu falo pra vocês, a gente nunca nasce sabendo tudo. Então, a gente sempre tá aí pra aprender técnicas novas, tá? Então, agora eu vou vir alfinetando aqui toda a extensão da minha bolsa na mesma altura. Já alfinetei tudo aqui, pessoal. Olha pra vocês verem como que ficou, ó. Bem alfinetadinho, tá? Ficou bem bonito. E agora vamos pra nossa costura, tá? Lembrando que eu deixei bem certinho aqui a linha aqui com a divisa da base, tá, gente? Até fugiu o nome. Então, vamos lá. Vou pegar aqui linha e agulha pra costura. Inclusive, pessoal, essa costura que foi uma aluna que eu já até falei pra vocês. Vou até deixar o arroba dela aqui na tela, se eu não esquecer. Ela tem um trabalho maravilhoso, gente. Juro. Lindíssimas as peças dela. E ela me deu essa dica da costura. Inclusive, eu faço forro bem mais rápido. Faço essa parte de costura bem mais rápido do que a costura anterior, tá? E, inclusive, eu vou regravar até a aula de forro que eu tenho aqui no canal com essa costura atualizada, porque vale muito a pena, gente, muito a pena. Fora que o acabamento fica impecável, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Aqui, pessoal, o que consiste essa costura? A gente vai costurar, a gente vai passar a nossa agulha bem nessa divisa do vinco aqui, ó. Tá vendo que faz um vinco aqui no nosso tecido? Então, vai ser bem exatamente nessa parte que a gente vai passar a agulha, ó. Tá? Deixa eu dar uma viradinha aqui para não ficar tão contra a luz. Espera aí. Aí, acho que agora vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Isso, não vai fazer tanta sombra. Então, a gente vai fazer essa costura pegando exatamente nesse vinco, tá? Só que antes de eu iniciar, eu tenho que esconder essa pontinha, ó. Eu venho aqui por trás, pego aqui bem na divisa e trago essa agulha aqui pra cima, tá? Só pra gente esconder o nozinho aqui. Ó. E agora a gente vai começar com o processo que eu falei pra vocês, ó. Como vocês podem reparar, eu deixei aqui no meio da segunda carreira, ó. Essa é a primeira que a gente vai encaixar no fecho e essa é a segunda. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai passar sempre aqui por baixo, ó, do vinco. Passa aqui por baixo do vinco, ó, um caminhozinho, e a gente vem pegando um pedaço aqui do fio, ó, mas não muito. Tá? E puxa aqui. Certo? Depois eu vou vir bem retinho de onde tá saindo essa linha e venho aqui na divisa, no vinco do meu tecido, ó. Caminho um pouquinho e pego aqui num pedacinho do fio. E puxo a linha. Quando a gente for puxar, vai aproximar essa linha aqui do tecido, ó. Vai esconder aqui essa parte da costura e vai ficar invisível, não vai ficar aquele sinalzinho dos pontinhos, sabe? Então, a regrinha é sempre essa, ó. Tô com a minha linha aqui, eu venho bem retinha na divisa, ó. Não venho nem muito pra frente, nem pra trás. Sempre perto de onde tá saindo aqui essa linha. Passo aqui por baixo, ó. Passei aqui por baixo, já subo aqui no fio. E também toma cuidado pra não subir muito, tá? Por isso que eu deixei ali na metade da segunda carreira, porque dessa forma eu sei mais ou menos o limite que eu posso subir aqui, ó. Subiu, puxou. Então, como eu deixei na metade, eu sei que eu posso subir até aqui só. Não vou subir pra cá, porque aqui a gente vai fazer a costura depois. Então, venho aqui, bem na divisa, trouxe na divisa, subi aqui pra cima no fio.
puxei, já fechou aqui o pontinho. Ó, venho aqui na divisa. Subir aqui no fio. E puxo. E depois que você prega a prática, esse aqui, gente, você costura o forro em 20 minutos. Porque fica bem mais prático. Não precisa atravessar, como eu fazia antes, né? E olha pra vocês verem como fica, ó. Tá preso o forro e a gente nem tá conseguindo ver aqui os pontinhos, tá? Então, agora a gente vai dar toda a volta fazendo essa costura desse mesmo jeito, respeitando aqui, pessoal, o limite das carreiras, tá? Pra não passar aqui pra cima. E chegando no final, a gente faz aquele mesmo nozinho de tecelão, tá certo? Vou costurar o forro e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já fiz aqui toda a costura do forro, tá? Como já tinha mostrado pra vocês, ó, pra vocês verem. Ficou bem certinho, ó, o forro ficou bem bonito, certo? Agora, pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o arremate, que eu deixei pra gente fazer junto, ok? Então, nozinho de tecelão aqui nessa parte de baixo, ó, trago um pouco mais pra baixo aqui. Mais próximo do tecido. Ó. Faço nozinho de tecelão e depois faço o arremate. O mesmo que eu já estou fazendo. Fiz aqui o nozinho de tecelão. Vou fazer mais um, tá? Um. E dois. Vou trazer aqui pra baixo do tecido, daí eu corto rente, tá? Trouxe pra cá, corto aqui rente. E tá finalizada aqui a parte do nosso forro, tá bom, pessoal? Agora, a gente vai posicionar o nosso fecho, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o vinco aqui, ó. Como eu tenho a minha tela, já fica uma parte mais durinha aqui, facilitando esse processo, ó. Então, aqui a gente já vem fazendo o vinco conforme a base. E como eu falei pra vocês, esse processo aqui, ó, vai me ajudar, esse vinquinho aqui vai me ajudar, porque eu vou trazer essa parte bem no meio, deixando ela no meio. Outra coisa aqui, pessoal, outra diquinha bem legal que eu vou dar pra vocês aqui, é o seguinte, é em relação ao nosso fecho. Como que eu vou colocar ele aqui na minha bolsa? Eu vou deixar, pessoal, essa parte aqui da alça e essa alcinha de mão e a alça de corrente pra frente, ó. Então, deixando assim. Não, por quê? Porque quando a gente for abrir a nossa bolsa, a alça de corrente vai estar aqui, ó. Ela vai estar presa aqui. Então, quando eu abrir, a alça vai vir pra trás. Quando eu deixo ela aqui, a alça acaba atravessando na frente da bolsa, tá? Então, não fica um resultado tão legal. Então, por isso que a gente vai deixar dessa forma aqui, ok? Então, agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui o fecho primeiro aqui dentro, ó. Colocando, encaixando ele aqui dentro. Respeitando a marcação aqui da base, tá? E também a divisa ali do nosso tecido, ó. Primeiro eu coloco, encaixo ele aqui. E depois a gente vem posicionando ele por dentro
da parte que eu falei pra vocês da bolsa, tá? Então, o que eu vou levar em consideração aqui, pessoal? Primeiro de tudo, o vinco. Então, eu vou posicionar aqui pro parafuso ficar bem certinho aqui com o vinco, certo? Ó. Então, a gente vem posicionando para essas duas partes ficarem bem retas aqui, ó, tá? Então, eu vou centralizar esse fecho até ficar bem retinho aqui e também acompanhar a minha base, tá? Lembrando que a minha base está aqui e eu vou posicionar esse fecho para que fique bem retinho com a base aqui, tá certo? Então, pessoal, já posicionei aqui, como eu falei pra vocês, ó, os parafusinhos na divisa, tá? E aqui um detalhe muito importante, que eu não lembro se eu falei no início, mostrando nos materiais. Tem um acessório que vai te ajudar muito na hora do encaixe, que são essas presilhas, tá? Vou deixar pra vocês na sacolinha pra facilitar pra vocês também, porque isso daqui vai segurar o fio dentro do fecho, tá? Então, agora com uma tesoura sem ponta, ou com uma espátula, ou até mesmo com outra tesoura, agulha de crochê, enfim, vocês vão ter que encaixar essas partes aqui dos pontos dentro do fecho, ó. Então, vocês vão puxar ele um pouquinho pra cá e vem encaixando aqui, ó. Ó, como falei pra vocês, tem uma abertura aqui. E a gente vem empurrando o máximo que conseguir, tá? Então, daí a gente vai vir empurrando e colocando essas presilhas pra segurar, tá? Ó, então, coloquei aqui um pouquinho, venho com a presilha e segura aqui, tá? E eu vou fazendo isso estrategicamente pra não ter risco de movimentar, ó. Então, eu venho colocando aos pouquinhos. Coloquei essa parte de cá, aí agora eu coloco essa parte de cá, depois eu venho e coloco esse lado de cá pra se manter no lugar, tá? Pra não movimentar aqui esses pontos, certo? Então, agora o processo é de encaixe. Vou encaixar tudo aqui e já venho mostrar pra vocês a costura. Agora que já tá tudo posicionado aqui, pessoal, ó, o fecho tá acompanhando certinho a base, tá? Do jeitinho que a gente precisa. Vamos iniciar aqui a nossa costura, tá? A gente sempre inicia, ó, do cantinho. A gente faz a costura de um lado e depois costura do outro lado, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Pra começar, no início e no finalzinho, a gente sempre tem que dar um reforcinho a mais com a costura, tá certo? Ó, se vocês olharem aqui na parte de baixo, temos as perfurações aqui de onde a gente vai fazer a nossa costura, ok? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar em um lugarzinho escondido pra trazer, pra levar aqui, ó, essa linha pra cima, ou de cima pra baixo, só que eu preciso esconder esse nozinho. Então, eu vou vir aqui em um lugar que não vai aparecer a linha. Eu acho que aqui não vai aparecer, vamos ver. E venho e atravesso aqui no primeiro buraquinho. E puxo bem aqui pra baixo. Ó, escondeu o nozinho. E aqui, como eu falei pra vocês, aqui a gente vai ter que dar um pequeno reforço nesse início. Então, aqui, ó, eu venho no próximo buraquinho, trazendo aqui pra cima. Trouxe aqui pra cima, e agora eu vou voltar novamente nesse primeiro buraquinho, tá? Pra gente dar uma reforçada nessa costura aqui. Então, eu venho. E trago de volta no primeiro buraquinho. Vou fazer isso aqui, acho que por umas 3 vezes, tá? Pra esse primeiro momento aqui ficar bem firme.
Trouxe pra cá. Agora vem aqui de novo. E outro detalhe muito importante aqui, a gente sempre vai tomar cuidado pra não... Puxei aqui, a gente vai voltar pra cá mais uma vez, tá? Outra coisa que eu tenho que me atentar aqui, pessoal, é pra não aparecer essa linha. Então, eu sempre venho e coloco a minha agulha bem próximo de onde já está saindo essa linha, pra ela não ficar aparente, tá? Ó. E desço aqui pro buraquinho, o primeiro buraquinho, tá? E puxo toda essa linha aqui pra baixo. E agora sim, depois de fazer essas voltinhas aqui, a gente vai fazer desse jeito no início e também no final. Agora eu já consigo tirar aqui a presilha. E agora a gente vem fazendo a costura tradicional aqui até o final, tá? Entro aqui em um buraquinho, ó. Trouxe pra cá. Desço aqui pra baixo. E agora eu vou no próximo buraquinho, ó. Trouxe aqui o próximo. Tomando cuidado pra não formar nó. Venho no próximo buraquinho aqui, ó. E trago aqui pra cima. Puxo aqui. Desço aqui pra baixo. E vou caminhando pelos buraquinhos que já tem aqui do fecho, tá? Lembrando de tomar cuidado pra não aparecer a linha ali, tá? Ó. Então, aqui agora a gente vai fazer toda essa costura de um lado. Desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Passando aqui pelos buraquinhos que já tem na parte de baixo do fecho. Quando chegarem no final, eu venho mostrar pra vocês. Já dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo a costura que falei pra vocês, ó. Costurei tudo aqui, tá? Já passei várias vezes aqui nessa parte inicial que eu já tinha comentado com vocês. Caso vocês queiram voltar fazendo outra costura pra tapar essas partinhas que estão livres e deixando esse fecho mais firme ainda, pode fazer, tá bom? Aqui agora eu só vou fazer um nozinho, né? O nó de tecelão. Eu vou fazer aqui perto de uma perninha do ponto e depois eu vou puxar pra baixo da perninha. Vem aqui bem próximo da perninha, depois a gente puxa, ó. Essa parte, a única coisa que a gente tem que fazer é deixar o mais escondido possível. Passo uma. Passo duas. Dei aqui um. E dois nozinhos. Agora eu vou trazer aqui pra baixo do fecho. Vou trazer bem aqui pra baixo, esconder bem aqui esse nozinho. A gente vai cortar aqui, rente. Então, um lado do fecho já está devidamente costurado. E agora a gente vai costurar o outro lado do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês desse lado de cá, tá bom?
vou finalizar a costura e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizada aqui a nossa bolsa Sabrina, gente, ó, já apliquei todo o fecho, já coloquei aqui a nossa alça e o resultado final com o forro ficou desse jeito, gente. Olha pra vocês verem que bonito que fica. A alça de corrente, que já vem no kit. E o fundo com os pezinhos bailarinas. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras e nos grupos de crochê que você faz parte e comentar aqui embaixo o que você achou, um coraçãozinho ou de onde você está falando, que eu quero muito saber, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!